Meus irmãos, é bom estar na presença do Senhor. Eu me alegro de Deus ter nos dado essa oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Nada se compara a isto, igreja, de estar na casa do Senhor, na presença do Senhor. Eu sempre quando entendo que Deus nos dá essa oportunidade, igreja, o Senhor faz entender nisso graça e misericórdia da parte dEle. Senhor da glória. Toda vez que eu me lembro, quando passava em frente a essa igreja, não tinha força de aqui entrar, uma imensa curiosidade. E tive a graça de conhecer a minha esposa, amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Ela não acreditou muito não. Olha, só Deus. E até que um dia, a convite da nossa irmã Trindade, saudosa irmã Trindade, ela veio a esta igreja e me deu uma curiosidade perguntar para ela o que aconteceu lá. O que você viu e ouviu lá? Parecia o espia, né? Ela foi o espia. E ela explicava algumas coisinhas, porque essa curiosidade já estava em mim desde todo dia, quando passava em frente a essa igreja, e eu via as pessoas orando, as irmãs orando, cantando, clamor fervoroso, e acendia-se em mim essa curiosidade. Até que um dia, ela falou assim, vamos lá então. E a gente veio. Dei um tapa no black, abaixei o máximo que pude, olha que abaixei bem. E lá naquele culto, igreja, não entendi nada da palavra. Olha só o que é a intercessão de alguém no meio da igreja. A importância que é de estar atento à voz do Senhor e na sensibilidade do Espírito Santo do Senhor. Um jovem se levantou da onde estava, veio até onde eu estava, os olhos dele brilhavam, igreja, e me perguntou assim, você não quer aceitar a Jesus como teu Salvador? Antes de eu responder, ele tirou a Carolina do meu colo e eu comecei a me levantar. Eu fui impulsionado a me levantar. E chegando ali na frente, um homem que aprendeu do meu pai que homem não chora. Homem não chora. Aquela noite eu caí de joelhos, comecei a chorar, sentindo a graça e misericórdia do Senhor. Senti todo o meu corpo estremecer, como que Deus lutando para libertar-me de algo que me prendia fora da sua presença. E por graça e misericórdia do Senhor, Deus tem nos guardado e até hoje tem nos conduzido. E eu recebo a promessa dele que até aquele dia ele vai nos guardar e conduzir. Assim como todos nós, igreja, nós chegaremos lá para a glória do Senhor e contemplar este Senhor que na sua graça e misericórdia nos poupou de tantos empecilhos, de ser assassinado, de morrer afogado, atropelado, amnésia durante 2 dias, ameaça de morte. Mas Deus nos guardou, nos poupou para este momento. Portanto, igreja, não se meça, não restrinja o que é a sua gratidão ao Senhor por estar aqui na presença de Deus. Deixe Ele se alegrar o seu coração, no sentimento de gratidão a Ele por estar nesse lugar. Nós vencemos a carne, mais uma vez, para a glória do nome santo do Senhor. Igreja, como leitura devocional nesta noite, Deus assim tem nos conduzido, uma leitura muito conhecida pela igreja, que se encontra em Mateus, capítulo número 25, do verso 1 ao verso de número 20 ou melhor, até o verso de número 13. Mateus, capítulo 25, do verso 1 ao verso 13. Uma passagem muito conhecida, igreja. Para a glória do Senhor. Portanto, igreja, que Deus vos abençoe poderosamente nesta noite. Que o Senhor venha resplandecer a glória do seu rosto em ti, igreja. Que te abençoe poderosamente, te visite.
de ti tenha misericórdia e te inunde de paz para a glória do Senhor. Deus te recompense para a glória do Senhor. Assim nos diz a gloriosa palavra do Senhor. Oh, glória a Deus. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levavam azeite consigo. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Glória a Deus. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Glória a Deus. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Pai Santo, com muita alegria, Senhor, no meu coração, com gratidão a Ti, Senhor, me deixe conduzir por Ti, pelo Teu Espírito em Cristo Jesus, para este momento, ó Deus de amor. Eu quero louvar-te, Senhor, por estar diante de Ti e diante da Tua igreja. É Tua igreja, Senhor, aquela que Tu amas, ó Deus Santo, aquela pela qual, assim, ó Deus Santo, confessamos diante de Ti, declaramos diante de Ti, que de Ti dependemos, de Ti necessitamos, por Ti nós nascemos, por Ti nós vivemos, por Ti nós andamos, dependemos de Ti, ó Deus de amor. Eis aqui, Senhor, o que é objeto do Teu amor. Roga a Ti que por Tua graça e misericórdia rega-nos com Tua palavra. Vem remover toda barreira de impedimento, ó Pai Santo. Tire de nós todo e qualquer sentimento contraditório à Tua verdade, ao Teu querer. Perdoa nossos erros e nossas falhas. E por Tua graça e misericórdia, derrama em nós e sobre nós espírito de sabedoria e de entendimento, para a glória do Teu nome, que o Teu nome seja santificado pela receptividade da Tua igreja, quanto à verdade da Tua palavra. Recebe minha gratidão, Senhor. Muito obrigado por este momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Podia sentar, amada igreja, em nome de Jesus. Amados do Senhor, uma coisa impressionante o que é estar na casa do Senhor e ter a oportunidade de testificar e por graça e misericórdia do Senhor ministrar a sua palavra, nos traz a nós uma percepção de uma grandeza. E esta verdade está na palavra do Senhor, que diz assim, que quando nós estamos aqui conversando, coisas concernentes ao reino, coisas concernentes ao agir de Deus, coisas concernentes à fé, nós nunca estaremos sozinhos. A palavra diz assim, que onde houver 2 ou 3 em meu nome, Ele está, assim nós cremos. Mas é interessante que em todo momento em que estejamos falando do testemunho do Senhor, ou ouvindo de alguém o testemunho do Senhor, nós estamos diante de alguém.
Só para vocês terem uma ideia do que é isto, igreja. O que é a nossa responsabilidade no altar, o que é a tua responsabilidade onde você está, é a nossa responsabilidade quando nós estamos testificando. Um verso que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 2 e verso 17. Olha só o que Deus falou para este homem, o que é essa grandeza. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Olha só, igreja. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Você vê que quando a gente assim se dispõe no Senhor a falar dEle, a ouvir dEle, a testificar dEle, a falar do que é a grandeza de Cristo, nós estamos falando disto diante de Deus, como de Deus para a glória do Senhor. Nós nunca estaremos sozinhos. Sempre haverá alguém nos observando. E este alguém é o nosso grande e eterno Deus. E isso nos alegra, igreja. Isso nos alegra porque há um zelo de Deus para a gente. Há um zelo de Deus que quando coloca, olha só como que Deus chama o pastor da igreja. Chama de anjo da igreja. Gente, anjo da igreja. Gente do céu, anjo da igreja. Essa graça, essa misericórdia que Deus concede ao homem de ser colocado por Deus como anjo da igreja, e receber do Senhor toda a graça e poder para nos ensinar, igreja. O Senhor usando Paulo, em 2 Coríntios 11, 1 e 2, ele pediu uma coisa para a igreja. É o que nós muitas vezes pedimos à igreja, em favor do pastor. Saber suportar. Olha só. Entender e compreender. Saber receber. E ele começa dizendo assim, olha o que ele está dizendo. E eu creio que essa é a voz e o pensamento de todo aquele que recebe esta graça do pastoreado na igreja. Esse nome de anjo de Deus, anjo da igreja. Porque estou zeloso de vós, dizendo Paulo no Espírito Santo, como zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo Jesus. E no verso de número, esse mesmo verso 2, olha só, o verso 1 que diz, olha só o verso 1. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Ai, Senhor da glória. Com todo respeito. Todo pastor tem que ser meio doido mesmo. Todo pastor tem que ser meio doido mesmo. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. E ele fala de novo o verso 2, olha só, veja. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado. Ele nos tem preparado para nos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo Jesus. E isso que nós vamos conversar tem muito a ver com isto, igreja. O que é a nossa correspondência a este momento na igreja. O que é a nossa percepção de Deus quando estamos sendo preparados pelo anjo da igreja para sermos apresentados como uma virgem para um marido, que este marido é Cristo Jesus, nosso Senhor. Como nós interagimos com isto, como nós correspondemos com essa palavra que Deus assim vocaciona os seus servos, e a maneira pela qual Deus prepara a sua igreja para esse grande momento. Quem aqui crê que Cristo vai voltar? Todos nós cremos que Cristo vai voltar. Dá até vontade de falar em línguas estranhas, aleluia, porque Ele vai voltar. E para isso Ele colocou anjos diante de nós, como anjos da igreja, para nos ensinar a sua palavra. Minhas irmãs e irmãos de fé em Cristo, essa passagem mostra duas qualidades de cristãos. Aquele que a Bíblia chama de prudência
e outros que chamam de loucas, que são as imprudentes. E algo interessante o que é essa contextualidade de ser prudente. Ser prudente é ser comedido, é ser moderado. E na parte final desse sentido, ele diz assim, olha, avisado, judicioso e sábio. Então, quando o Senhor começou a colocar, trazendo esta palavra, esse adjetivo para essas irmãs, e trazendo para a gente assim, olha, você já é avisado, você já é prudente, você já é moderado, você já tem uma certa qualidade. Há de nós, em nós, por Deus, uma concessão de bens e dádivas, graça e verdade, poder e virtude, dons e vocações que nos qualificam a estar avisados e sábios na presença dEle. Para saber moderadamente discernir o certo e o errado, entender como estamos e que maneira nós estamos e estamos andando. O que está dentro de nosso ser, do qual nós desejamos e aguardamos. No que nós descansamos ou não. Do que nós de fato aguardamos ou não na presença do Senhor. E o texto diz assim que essas 10 mulheres estavam ansiosas por um momento único. Era o momento da chegada do noivo. Interessante que o texto diz para a gente assim que todas tinham as suas lâmpadas. Algumas versões diz assim que quando elas pegaram as lâmpadas, tomaram também as suas botijas. Então, na verdade, todas estavam preparadas. Porque o texto diz assim que todas se prepararam. Tinha a lâmpada, tinha a condição de obter a botija com azeite. Então havia uma compreensão de que estavam buscando algo e esperando algo. Entretanto, diz o texto que elas adormeceram. Olha só que a grandeza de Deus, igreja. Coloquei essa palavra adormecer. E no que é essa expressão, o entendimento do que ela quer dizer, há um segundo ponto da tratativa que diz assim, do significado de adormecer. Olha só. Entorpecer a sensibilidade. Iludir a vigilância. Cessar a atividade. O Senhor começou a dizer para nós, igreja, nessa parábola impressionante, nesse capítulo de 24 ao 26 de Mateus, que são os capítulos que desde o começo da vigilância, das parábolas, da prudência, dos dons, vocações, a parábola dos últimos acontecimentos, colocou essa questão de que quando a gente adormece, a gente entorpece o que é a nossa sensibilidade. E Deus nos provoca a ter uma atenção no que diz respeito a estar na presença dEle. Porque eu sei que quando eu estou falando de Deus, de Cristo, eu estou na presença dEle. De que quando eu estou ouvindo algo de Cristo, de Deus, eu estou na presença dEle. Eu sei que há dEle um zelo tal que em nenhum momento me deixa só. Ele já disse que eu já tenho uma percepção de uma verdade. Ele já me deu essa compreensão, já me vocacionou para aqui estar. Me tem regado com a sua palavra, me tem regado com o seu Espírito Santo, me tem colocado as suas promessas, não numa caixinha à parte de mim, mas dentro de mim. Promessas que estão dentro de você.
promessas que estão na nossa lembrança, promessas que o próprio Espírito Santo com zelo luta para manter em nosso entendimento e nossa lembrança, para que a gente não venha adormecer. Eu fico muito preocupado quando alguém perde a sua sensibilidade de quando está no culto. Nós não temos a capacidade de julgar ninguém e dizer assim, quem está dando a verdadeira adoração em espírito e em verdade. Não temos essa capacidade. Eu não tenho essa capacidade, a não ser se o Senhor revela para alguém. Mas você percebe quando a nossa sensibilidade para a presença de Deus está ou não acesa. A palavra do Senhor diz assim que devemos ser fervorosos no Espírito. Eu tenho que ter uma dinâmica com Deus, que essa dinâmica o deixa trabalhar em mim, para que pelo seu Espírito Santo, pela sua palavra, eu seja fervoroso. Porque eu não posso adormecer. Eu não posso deixar adormecido a minha sensibilidade para Deus. Eu não posso deixar amortecido e iludir a minha vigilância. O que é iludir a minha vigilância? É dizer assim, estou aqui porque eu quero cumprir uma agenda. Eu venho para a escola dominical porque eu preciso cumprir uma agenda. Eu venho para o culto para que o irmão Gleidson não me cobre a minha presença lá. Eu preciso estar lá, senão a pastora vai pegar no meu pé. Porque se não veio, Rivaldo? Porque se não veio, vai perguntar ao pastor. E eu, muitas vezes, quando eu tenho esse pensamento e começo a perder essa sensibilidade, eu começo a iludir a minha vigilância. Eu digo assim, a minha vigilância, não precisa ficar atenta não. Porque isso ainda está longe para acontecer. A gente perguntou para os irmãos assim, quem crê que Jesus vai voltar? Todos nós erguemos a mão. Mas mais do que erguer as nossas mãos, os nossos sentidos ficam aflorados em nossa pele, nossa percepção espiritual de que, olha, ele vai voltar. O pastor deu um testemunho aqui da sua tia, que já partiu para o Senhor essa madrugada. E ele disse assim, olha, do nada, sem dar sinal algum de enfermidade, alguma coisa assim, do nada. É como se fosse o Senhor confirmando o que estava sendo preparado para esta noite para a gente. Porque a gente não imagina, mas há os sinais de Deus para a gente. O sinal foi dado àquelas mulheres. O que Deus quer dizer para a gente? Que quando chegar aquele dia, alguém vai bater na nossa porta como anjo, ainda assim, olha, se levanta, Rivaldo, veste a meia, veste a calça, corre, ele está voltando, fica na porta, porque ele está voltando. Mas os sinais são dados quando se é ministrada a palavra do Senhor. Porque quando o anjo da igreja está preparando para o Senhor a sua noiva, em que com zelo e dedicação, com prudência e sabedoria, com todo temor e insistência, fala para a gente assim, Rivaldo, se vira e seja perfeito. Gleidson, se vira e se deixe formar pela palavra. Mocidade, o mundo te odeia, a carne quer vencer, mas resiste essa carne, porque é uma proposta de Deus para a vida eterna. Olha, desperta, porque eu estou preparando uma noiva para o seu marido. Os sinais são dados todos os dias para a gente. E temos que ter essa percepção, esse cuidado, este zelo, essa sensibilidade do Senhor. Porque muitas vezes essa mesma parábola diz assim que quando ouve o sonido, está chegando o noivo, todas se levantaram, pegaram as lâmpadas, e as que estavam com azeite próximo levaram azeite, até que as imprudentes disseram assim, olha, eu percebo que até chegar lá à porta do meu noivo, a chama vai apagar. Dá-me um pouco do teu azeite, para que isso não aconteça com a gente. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem que nós, como irmãos na fé em Cristo, na igreja, temos que saber compartilhar o que é o nosso azeite com o nosso próximo. Entretanto, igreja,
Isso não tem amparo bíblico. Isso não tem amparo na palavra do Senhor. Assim como o pastor, como anjo da igreja, se responsabiliza em nos ensinar, mas ele não tem a condição e a capacidade de me salvar. Ele pode me arrebatar das chamas, mas não pode me salvar. Você está aqui, tem sua mãe, seu pai, seus irmãos, irmãs, filhos e filhas. Mas a gente não tem poder de tirá-los, de salvá-los, como nós queremos salvá-los. Somente o Senhor pode salvar. Então não há como eu dividir para com você, ou você dividir para comigo o que você tem de azeite, que é o Espírito Santo do Senhor em sua vida. Porque o único que mantém essa chama dessa lamparina acesa é o poder desse Espírito que atua em nossa vida todos os dias. Então não tem como. Mas tem uma coisa que como igreja nós podemos fazer. Um dia eu ouvi de um pastor, não vou citar o nome, ele disse assim que vendo alguns vídeos de pregação na internet, ele olhava assim e falava assim, gente, a igreja pegando fogo. Mas algumas outras pessoas, não vou citar quais as pessoas, sentada lá não se mexia. Parecia que estavam perdidos fora daquilo que estava acontecendo. Corresponder o que é a nossa percepção das coisas de Deus. Corresponder o que é o ensino pastoral na igreja diz muito para com o Senhor, para com a gente, para com um, para com o outro, o que é a nossa sensibilidade com Deus. Eu tinha uma preocupação muito grande, igreja. Porque um dia, nós estávamos no culto, pense num culto abençoado, e aquela vontade de glorificar o Senhor, glorificava o Senhor, glorificava o Senhor, meu Deus do céu. Até que o irmão olhou para trás, olhou para a minha cara, um jeito com um semblante fechado. Acho que eu vou parar. Eu estou incomodando o irmão. Mas igreja, olha só o que de imediato o Senhor falou comigo naquele momento. O Senhor falou assim, olha, deixe-se ser visto. Deixe-se ser visto, para que eles entendam. Mas como assim se deixar ser visto? E o Senhor começou a falar. Ele falou assim, ó, em como você está correspondendo ao que está ouvindo. De como você está entendendo essa correspondência. Em como você está recebendo, oh Deus. Em como está buscando por mim e está sendo encontrado. Preciso corresponder ao meu Senhor no que é o seu conduzir pela sua palavra, no que é o seu conduzir pelo anjo da igreja, pelo pastor. E como que isso acontece, igreja? Quando nós erguemos nossas mãos, quando balançamos nossa cabeça, quando nossa cabeça se inclina e a nossa voz alta em glorificar o nome santo do Senhor. Algo tem que ser demonstrado, algo tem que ser visto pelo meu irmão, pela minha irmã, de que está sendo correspondido àquilo que está sendo ouvido e recebido na igreja. Deus está se movendo na igreja, Deus está preparando noiva para o encontro do seu marido, e isto vai acontecer em verdade, em espírito e verdade, e esta minha percepção não pode ficar adormecida, tem que estar atenta ao que Deus está fazendo para a glória do Senhor.
Rablá, Edébia. Até comecei a falar assim: olha, não me importa o que vão pensar de mim, não me importa o que vão achar de mim, se estão pensando que eu estou fingindo ou não, se vão pensar se é sincero ou não, eu só quero uma coisa, eu só quero adorar a este Deus, bendizer ao nome santo do Senhor. E quando o Senhor começou a falar comigo, igreja, Ele me trouxe lembrança lá em Isaías capítulo 6, verso 3, em que os anjos adoravam a Deus, batendo as suas asas, e olhavam uns para os outros e diziam assim: olha, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, como não adorá-lo com nossas mãos? Araedeibia. Oh Deus, e quando você vê lá em Neemias, capítulo 8, verso 8 e 9, meu Deus, meu Pai, diz assim a palavra, que quando começaram a ouvir a palavra do Senhor, todos começaram a chorar, e Deus começou a falar para eles assim: olha, não será mais de tristeza ou de choro de tristeza, mas será de alegria na presença do Senhor. Como não chorar, meu Deus, meu Pai? Oh, Sharai, Kobia, Subidiobia. E quando muitas vezes nós ouvimos a palavra e nós nos colocamos de pé, alguém pode olhar e falar assim: esse quer se exibir. Não importa, porque quando você vê lá em Ezequiel, capítulo 12, verso 1, diz assim: ao ouvir a palavra, se colocou em pé o homem de Deus. Sharai, Derei, Aracobia. Rai de biosubias. Rai, eu preciso corresponder ao que Deus está falando. Rai de bicondará rablasubia. Ribi odorei rablasubiondará rablasubia. Há um fogo que se acende quando com Deus nos correspondemos à sua voz e o seu mover. A prudência em nós brota, ao manter essa chama acesa se perpetua, esse azeite se torna contínuo em nós pelo seu Espírito Santo, quando não há resistência a esse Espírito. E alguns podem criticar: oh Deus eterno, oh Deus, por que glorificar a Deus dessa forma? Não precisa ser assim. Hoje nós somos mais comedidos, hoje nós somos mais técnicos, hoje mais há um racional na igreja. Oh, mas vem aí a festividade com as irmãs. Vai ser algo diferente. Vai ser algo novo nessa igreja. Porque diz em Apocalipse capítulo 4, verso 10 e 11, que quando aqueles anciãos ouviam a voz do Senhor, eles pegavam as suas coroas da cabeça e jogavam aos pés do Senhor e diziam assim: olha, aleluia, oh, digno é o Senhor de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram feitas. Corresponder ao mover de Deus, uma percepção criada por Ele em nossa vida. Oh, não deixe iludir a sua vigilância. Oh, e quando você vê lá em Atos, capítulo 3, do verso 1 ao 16, na cura daquele homem coxo e aleijado, gente do céu, um templo que não se podia falar uma palavra alta, não se podia correr dentro dele, não se podia pular dentro daquele templo, mas ele, quando foi curado, entrou no templo, começou a pular. Oh, glória a Deus e alegria pela grande obra do Senhor. Ricondará. Não como xerê, ribicondará, rablasubias. Oh, pulando e saltando, dará edei biosubi. Rei, ribicondareá, rablasubias. Rabla edei, ocondará, rablasubi, ondará, rablasubias. Racob sobia.
o que é corresponder com a adoração ao Senhor, o que é corresponder com as mãos erguidas diante do Senhor, o que é corresponder com as nossas lágrimas diante do Senhor, o que é corresponder com a nossa voz diante do Senhor. O pastor Derol deu um testemunho no culto com doutrina. Ele falou assim que o pastor disse a ele assim: olha, você crê, igreja, o que é o poder das mãos que se estendem para interceder e confirmar e corresponder com Deus. Ele disse: eu creio, pastor. Então você ora aí, chama o povo e ora aí. Ele chamou o povo, e o povo veio. E começou a orar, muitas manifestações, pessoas sendo libertadas. Ele falou assim: meu, que lindo. Deus ouviu, Deus respondeu. Aí quando ele olha para trás assim, sentindo o Senhor, que ele olha para trás, está lá o pastor dele assim, ó, com as duas mãos estendidas em direção da igreja. Você está entendendo, igreja? Então, igreja, correspondamos ao que Deus fala e faz através do anjo da igreja. Correspondamos a esta graça que Deus quando fala na igreja. Correspondamos que com a graça que o Senhor tem nos conduzido a adorá-lo em espírito e em verdade para a glória do Senhor. Ser fervoroso, sensível à voz e à presença do Senhor. Porque quando a gente perde essa sensibilidade, nós perdemos o primeiro amor. Em Apocalipse capítulo 2, verso 4 diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, ó Deus tremendo, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Senhor da glória, eu não sei aonde Deus quer nos conduzir, mas é algo tremendo. Deus está nos preparando para um momento, igreja, e eu creio que Deus vai mover através das irmãs neste lugar. E eu quero corresponder a este mover. Eu vou deixar esse Deus me preparar para este momento. Eu não me importa quem está do meu lado, xarás, quem há o beris, se vai me criticar ou não, xaracóbia. Mas se tiver que cantar em línguas estranhas, eu vou cantar. Se tiver que pular na presença de Deus, eu vou pular. Se tiver que corresponder com lágrimas, eu vou corresponder. Domingo passado, o Senhor falou assim: leva 2 lenços. No sábado, no culto do Santa Ceia, o Senhor falou assim: leva 2 lenços. E isso se confirmou. Os meus lenços para tristeza da Mazinha, né? Todo sujo, molhado, porque houve um mover de Deus nesse lugar, irmãos, nunca visto, há muito tempo não se viu um culto de Santa Ceia, um mover tremendo da parte de Deus. Primeiro amor. A perda da sensibilidade para esse Deus nos faz perder o que é esse primeiro amor. O primeiro amor é público, o segundo amor é omisso. O primeiro amor não se importa em ser conhecido ou criticado por alguém. O segundo amor se esconde, porque não quer ser criticado por ninguém. Se reserva, só fica no que é seu, só na sua. Somente o primeiro amor, saiba disso, igreja. Somente o primeiro amor vence as indiferenças. Somente o primeiro amor vence as indiferenças. Oh, Deus tremendo. Se eu estou na casa do Senhor, a ideia andará sóbria. E alguns não compreendem a razão da minha fé. Arai, como darás súbia. Eu me lembro, oh Deus eterno, quando fui batizado com o Espírito Santo, Senhor da glória. Aquele irmão veio até mim e falava, não veio inicialmente na minha direção,
Mas ele chamava as outras pessoas e olhava e apontava assim, esse aí não é o Espírito Santo de Deus, não. Eita, Deus tremendo. Isso não é o Espírito Santo. Porque no dia que eu fui batizar com o Espírito Santo, o pastor, não sei o que deu na cabeça do pastor Sidney, gente. No culto com a mocidade. Esse homem fala assim. Eu fui. Deu o microfone na mão. Sabe, com você não sabendo o que vai falar. Mas de repente você sente uma graça tal que você nem imagina o que é aquilo. E as palavras fluem de tal maneira, assim, meu Deus do céu, que negócio é este? Que negócio é este, meu Deus? Eu olhava o rosto do pastor Sidney, aqueles olhinhos arregalados, todo mundo olhando arregalado. Pode sair alguma coisa boa dessa pessoa? Pode sair alguma coisa boa do Henrique? Pode sair alguma coisa boa do Asaf? Imaculada, pode ser alguma coisa boa de você, Imaculada. A indiferença está em todo lugar. Arai, deixa-me. Rei, eu subi, mas não importa, Arai. O que importa é aquele que nos conhece, nos preparou para aquele momento, meu Deus do céu. Oh, Rablai, quando terminou, eu vi que parou, como se fosse para de gotejar. Olhei para o microfone, pela mão do pastor Sidney, e comecei a descer. E quando desci, eu olhei em direção ao púlpito. O pastor Sidney estava se levantando ainda, olhando para mim com um sorriso, entendendo o que estava acontecendo. E a minha cabeça estava assim, meu Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que eu falei, Senhor da glória e misericórdia? E agora? Ninguém vai gostar mais de mim. As pessoas vão virar as costas para mim. Porque aquilo lá não foi uma coisa de incentivar ninguém, não. Foi um chicote assim que eu nem imaginava que era chicote. Depois eu fui aprender o que era chicote. E quando eu sentei no meu lugarzinho, o Senhor falou assim, não te preocupes. Desliga-te deste mundo. E quando eu pensei que era para tirar o pé do chão, tirei o pé do chão, fiquei no banco. O Senhor me batizou com o seu Espírito Santo aquele dia, aquela noite. E aquele homem olhava para nós e seus 2 filhos e dizia assim, este não tem o Espírito Santo. Oh, Deus da glória, não importa o que pensam, achem de você, de nós, mas há um Deus que dá o testemunho da nossa vida em nossa vida, e a graça é abundante em nós, até que cada vez então num dia, num culto também novo com a mocidade, no Jardim Tietê, gente do céu, e estava ali sentado esse irmão e seus 2 filhos em cima do púlpito. Pai eterno, o que é aquilo, gente? Quando me lembro desse culto, e muitas vezes Deus age, move, para que na sua misericórdia prove alguma coisa para alguém, para que essa pessoa ouça e se arrependa do que fez, do que falou, do que pensou. E foi um mover de um jeito, e Deus trazia a irmã de lá, vinha até o púlpito andando, rodando e falava a palavra, meu Deus do céu. Vinha outra lá do fundo, vinha andando, rodando, entregava a palavra. Vieram várias irmãs. E eu vi, quando o Senhor me fez olhar para aquilo, eu falei assim, olhe para ele agora. Quando eu olhei para aquele irmão, a cabeça estava inclinada. E seus 2 filhos com a cabeça inclinada. Porque mesmo Deus, contemplando a arrogância que há em nós e do homem, ainda usa de misericórdia para nos dar um escape, para nos livrar. E esses homens, quando começaram a nos cumprimentar, já era diferente, porque compreenderam que não é o entendimento deles que nos faz ser batizado pelo Espírito Santo. Não é o entendimento humano que diz quem é batizado ou não com o Espírito Santo. É somente Deus que pode dizer, dar esse discernimento. E é tão somente dizer assim, Senhor, eis aí uma tocha que se acendeu. Vai, Senhor, inflamar cada vez mais para a tua glória. Coloque-o em lugar que eu não entrei. Coloque-o em um patamar que eu ainda não alcancei. O conduza a lugares que ainda não alcancei, mas continua operando para a sua glória. Bendito é o nome santo do Senhor. Que o Senhor, igreja, nos ajude a manter essa botija preparada.
Então, como se mantém sua botija preparada? Igreja, encerro aqui. Quando você vê lá em João, capítulo 14, versículo 15, ele fala para a gente, no verso 21, como manter essa botija preparada. Orar, buscar, ter o Espírito Santo na nossa vida, sim, é fundamental e tem que ser. Mas tem algo que eu preciso buscar. Se a minha sensibilidade no primeiro amor para com o Senhor, em que eu não me importo em muito estar, ser e fazer diante do Senhor, me sinto tranquilo onde eu estou, é como se sentir assim que há uma dormência em mim, há uma perda, me perdoe dizer assim, do que é esse primeiro amor. Eu tenho que buscar esse primeiro amor, eu preciso retomar esse primeiro amor, eu preciso retomá-lo novamente diante do Senhor. Pois somente esse primeiro amor que me faz andar e estar atento, com a cabeça erguida, ombro erguido, indiferente ao que as pessoas podem dizer de mim ou não, não me importa. Não importa. Eu só tenho uma direção. Eu só tenho um alvo. E esse alvo é o Senhor. E a minha única canção é esta: é te agradar, Senhor, para a tua glória. E Ele dá, então, a receita de ter essa botija cheia. E já encerro em 14, 21 e 15, 10. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Senhor, revisita o nosso amor, Senhor. Revisita o meu coração. Arás, estou no primeiro amor. Se eu perdi esse primeiro amor, Senhor, restaura ele em mim. Arás, coloca-o de novo perante a mim, para que eu retome, Senhor. Arai, acende esse fervor em mim, Senhor. E no capítulo 15, verso 10, encerro aqui, diz assim: se guardardes os meus mandamentos, olha a promessa do Senhor, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Deus abençoe a igreja, que Deus os guarde em nome de Jesus, para a glória de Deus. Deus abençoe, pastor, em nome de Jesus.